Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com o resumo da rodada KTO. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Estou dizendo de volta porque é uma tradição anual do Bola Presa. Todo ano a gente aparece aqui no YouTube para comentar todas as rodadas dos playoffs da NBA. Isso, e comentar significa não só conversar um pouco sobre esses jogos, mas também fazer uma análise tática, contar aí quais foram as jogadas, as estratégias que definiram como esse jogo aconteceu, e a gente sempre traz aí umas jogadas para mostrar para vocês e conversar sobre elas. Então é de volta porque estamos aqui todos os anos, mas é a primeira vez dos playoffs de 2023. Nesse sábado começou a festa com 4 jogos. A gente vai analisar todos eles da ordem do que a gente achou mais interessante para o menos interessante. E aí na descrição do vídeo vai estar tudo marcadinho em que minuto começou cada um, se você quiser pular. Mas não pula. Pra que isso? Pra quê? Não. Com pressa do quê? Domingo? A gente tava aí na temporada regular com pressa para começar nos playoffs. Agora começou, você quer pular? Aproveita. Todo jogo teve a sua graça, todo jogo teve algum grau de interesse. A gente vai conversar sobre todos eles. E a diferença do resumo desse ano pro dos outros anos é que agora a KTO, nossa parceira, KTO, cadê minha caneca? Comprou os naming rights do programa. Então, resumo da rodada KTO. É isso mesmo. Ano passado a gente já fazia as apostas depois dos jogos, vamos fazer de novo, mas agora tem os naming rights. Então a gente agradece a KTO pelo apoio e agradece também o apoio dos nossos assinantes. Se você quiser ser assinante, apoiar o projeto, ganhar conteúdo exclusivo, o link da assinatura está na descrição. Isso, e se você quiser fazer sua apostinha lá na KTO, usa o cupom BPRESA e você ganha um bônus no seu primeiro depósito. Exato. Então vamos lá começar com o melhor jogo da rodada? O melhor jogo, Warriors e Kings. Warriors e Kings. O Kings ganhou o seu primeiro jogo de playoff depois aí de quase 17 anos e foi emocionante, foi no final e teve o De'Aaron Fox apertando o botão e o laser roxo indo para os céus de Sacramento. Inacreditável. E no podcast dessa semana, em que a gente fez o preview para essas séries, eu fiz questão de que a gente apostasse no Kings lá na KTO, porque estava pagando muito mais do que o Warriors, e o Kings deveria ser melhor considerado do que tem sido. Eu concordo, porém, assistindo o jogo ontem, foi meu pensamento ao longo do jogo, foi meu pensamento assim que acabou a partida. Eu acho que tudo pode acontecer. Eu acho que o Warriors poderia tranquilamente ter vencido o jogo ontem, eu acho que o Kings poderia ter vencido por uma diferença um pouco maior, eu acho que no jogo 2 o Warriors pode vencer, eu acho que o Kings pode ganhar lá em São Francisco, e eu acho que vai ficar todo mundo muito cansado depois dessa série, porque foi um ritmo alucinante de partida. Extremamente frenético, e é isso, a gente imaginava uma série aberta, foi um jogo completamente aberto. E o Kings precisou de uma partida histórica do De'Aaron Fox, especialmente no quarto período, e aí eu vi muita gente comentando, ele vai conseguir repetir esse nível de sucesso nos outros jogos? Mas ele tem feito isso ao longo da temporada e, inclusive, ele é grande favorito para ganhar o prêmio de jogador clutch da temporada. Ele é líder em pontos no quarto período, ou seja, você pode ter ficado surpreso com o que ele fez no jogo de ontem, mas é só porque você não deve estar acostumado com o Kings, porque o De'Aaron Fox está fazendo isso já faz um bom tempo. Eles divulgaram, o primeiro ano que tem esse prêmio de jogador decisivo, eles divulgaram os finalistas essa semana, é o De'Aaron Fox, o Jimmy Butler e o DeMar DeRozan, que se enfrentaram. É verdade. O Jimmy Butler foi mesmo decisivo no final na vitória do Heat. E ontem o De'Aaron Fox estava até com o número separado aqui, acabei desclicando. Ele tentou 9 arremessos no último quarto de De'Aaron Fox, acertou 5, tentou 3 bolas de 3, acertou as 3, 15 pontos ele fez no quarto e o Malik Monk fez 13. Então, os dois dominaram o último quarto, foram os 2 cestinhos do time, mas nos minutos finais foi Fox e mais Fox, e ele acertou tudo o que estava disponível. E o Warriors está muito acostumado aí no seu longo tempo de sucesso, nessa dinastia que eles montaram, a impor um certo ritmo de jogo e ver os adversários tentarem acompanhar essa correria e caírem, tropeçarem nos problemas, nas dificuldades que é você jogar de maneira tão acelerada. E o Warriors tentou jogar dessa maneira frenética e o Kings está tão confortável em fazer isso também. Não, é isso que a gente tinha comentado. São 2 modelos de se jogar basquete muito parecidos, já que o Mike Brown veio do Warriors, fez parte da comissão técnica. Então são times que gostam de jogar da mesma maneira. E tem os críticos do Kings repetem um clichê com
com fundamento, né? Um clichê que só surgiu na cabeça das pessoas, de que o Kings teria dificuldade nos playoffs porque é quando o jogo dá uma desacelerada. Isso, quando ele fica supostamente mais físico, mais faltas são marcadas, o jogo fica mais lento. Os times jogam com mais atenção, é mais tenso a partida, as defesas voltam mais, se arriscam menos, e você tem que ganhar aquele jogo de meia quadra. E quando perguntado disso na temporada regular, o Kings falava meio que a gente vai correr. Claro. E o Warriors não recusa a correria. E talvez seja um ajuste que eles podem pensar para os próximos jogos. O Warriors é melhor, gosta de correr, mas é melhor do que o Kings quando tem que jogar um basquete meia quadra. E quando o Warriors corre e erra o arremesso, e o Kings responde na correria, e a gente começa a entrar, o Warriors gosta. Mas o Kings gosta mais, e eu não sei se o Kings tem outra solução. Porque eu acho que teve uma coisa que o Warriors fez muito bem nesse jogo, e que eu acho que foi a parte que me deu mais esperança, vamos dizer assim, de que o Warriors ainda pode ter controle dessa série, que é como eles defenderam os Sabonis, que é a grande arma deles no jogo de meia quadra. Quando não tem correria, o jogo passa pela mão do Sabonis. A gente chama ele de hub ofensivo. A bola vai para as mãos dele e ele faz a bola movimentar. Quando não é isso, é o De'Aaron Fox jogando sozinho, que ele faz muito bem, especialmente no quarto período, mas ao longo de um jogo é meio pesado. E eu achei que o Warriors marcou o Sabonis de um jeito bem legal, que foi dando espaço para ele. Então marca ele de longe, do tipo, se você quiser arremessar, arremessa. E ele não quer arremessar. E aí quando os times fizeram isso com o Sabonis ao longo da temporada regular, ele tinha duas respostas. Ele atacava a cesta. Eu vou usar esse espaço para infiltrar, só que tanto o Kevon Looney quanto o Draymond Green marcaram ele muito bem nessas infiltrações. É que você tem um tempo para se preparar para isso, né? Você tá vendo ele correr na sua direção. E é difícil, mas tanto o Looney e o Draymond Green, principalmente o Draymond Green, são ótimos defensores. E outra coisa, ele faz o que o Warriors faz. Porque o Draymond Green também é marcado de longe, se é que é marcado. Mas aí distribui a bola, solta nos handoffs, né? Ele segura a bola para vir o armador e pegar da mão dele. Só que o Warriors marcou bem esses handoffs. Daqui a pouco a gente vai mostrar os lances do jogo, eu separei alguns pra gente ver. Então os arremessadores do Kings não saíam livres desses handoffs. E o Sabonis ficava lá meio que, tá bom, e aí? A gente já viu isso acontecer várias vezes com outros jogadores, em geral, armadores que não sabem arremessar. Coisas como o Rajon Rondo, Ben Simmons, em que alguns times optam por marcar todas as possibilidades de passe, e não ele. E não o jogador que está com a bola nas mãos. E aí, se você tira essas linhas de passe, o jogador é obrigado a pontuar ele próprio. Se ele não arremessa à distância, ele vai ter que infiltrar, e aí você está convidando ele pro bolo dos seus defensores que estão povoando o garrafão. Eu acho que o Warriors fez um bom trabalho em navegar por esses handoffs, em navegar os corta-luzes, e impedir o Sabonis um pouco de ser tão protagonista. Ele não jogou mal, pegou 16 rebotes, 5 ofensivos, roubou 3 bolas. Ele sempre dá um jeito de contribuir, Mas foram só 12 pontos, 4 desperdícios de bola. Ficou bem difícil para ele distribuir o jogo. Né? E atrapalhou que um dos principais parceiros dele nessas jogadas é o Kevin Huerter. O Huerter acertou 3 de 12 arremessos, nenhuma bola de 3 na partida inteira. Então acho que esse é um bom sinal do Warriors. O problema deles foi marcar a correria, marcar o De'Aaron Fox e parar o Malik Monk. Monk fez 8 de 13 arremessos e bateu 14 lances livres. Quando o Malik Monk quis atacar a cesta, ele atacou a cesta e ou era cesta ou era porrada. É impressionante como você fica preocupado às vezes com o arremesso de perímetro, e ser um bom arremessador de 3 pontos te abre muito espaço para a cesta. Você tem muito mais facilidade de atacar o garrafão, e o Malik Monk já está nesse ponto em que ele sabe disso e faz uso dessa habilidade. Eu achei que isso salvou muito a pele do Kings, mas eles encontraram soluções defensivas, o Warriors. Eu achei que o jogo estava no alcance deles. Em alguns momentos eu achei até que o Warriors atacou mal. Eles fizeram a parte mais difícil, que era dar uma segurada no ataque do Kings. Você não vai parar, não vai ser um jogo que o Kings parece terrível ofensivamente, mas segurou, estava lá, e ofensivamente, no quarto período, o Warriors foi arremessando bola de 3, uma atrás da outra. Algumas forçadas. Klay Thompson acertou umas forçadas, mas achei meio
que eles podiam trabalhar, mas tem um número bem legal deles. E eles conseguiram trabalhar muito bem a bola ao longo do jogo. Várias trocas de passe bonitas, aquelas características do jogo do Warriors. E no quarto período, eu achei que foi um jogo pouco característico deles. E sabe quantas bandejas ou enterradas, bolas embaixo da cesta o Warriors tentou ao longo do jogo? Diga. 23. Eles acertaram 18. Uau, o aproveitamento altíssimo. 18 de 23, é tipo, de graça. E conseguiram 7 faltas que geraram lances livres entre esses arremessos. Perfeito. E aí no quarto período eles só tentaram bolas de longe. No quarto período eles tentaram tipo 3 arremessos embaixo da cesta. E nenhum de meia distância. O resto foi tudo bola de 3. É o clássico, você vive e morre pelas bolas de 3. É, claro. Foi o Warriors do quarto período, acertaram algumas importantes, porém erraram as 2 decisivas. Aquela do Andrew Wiggins, da zona morta, que ia virar o jogo, e a do Curry no último segundo, que ia empatar o jogo. E aí a gente é obrigado a falar sobre alguns fatores que podem levar a isso. Primeiro, o Wiggins veio do banco, o Wiggins estava vários dias sem jogar. Meses sem jogar. Pois é. E na correria do Warriors tem um custo. Esse time não é mais tão jovem quanto era antes. Especialmente não é tão jovem quanto o Kings. Certamente. Então, acho que no quarto período, se os jogos forem tão frenéticos como a gente está vendo, talvez exista aí um custo. O Warriors tenha mais dificuldade de infiltrar, de conseguir colocar os defensores adversários para trás deles. E talvez eles forcem umas bolas de 3 pontos. E o Jordan Poole não jogou muitos dos minutos finais do jogo. Ele também ataca bastante a cesta. O Wiggins normalmente ataca. Ontem no segundo tempo ele pouco atacou. E o Klay Thompson não ataca, assim, raramente. As 3 bandejas foram do Curry. Bem difíceis e bonitas, aliás, mas ele acertou. Draymond Green e Looney não são muito participativos no ataque, na parte da pontuação, pelo menos. Então virou um show de bola de 3. Quando caiu. Foi assim que eles cortaram a diferença, foi assim que eles viraram, foi assim que eles não conseguiram revirar no final. E o fato de que teve virada, que teve reviravolta, tirou aí vários medos do pessoal que achava que o Kings ia derreter sob pressão. Não derreteu, o jogo foi bem parelho o tempo inteiro. A maior vantagem do Kings no jogo foi de 6 pontos. A do Warriors chegou a 10 por segundos. Foi no segundo período, eles abriram 10, imediatamente o Kings fez 7-0. Exato. Então essa vantagem de 10 pontos, que foi a maior do Warriors no jogo, não durou 1 minuto. E foi que durou meio minuto. Foi muito assustador. Para quem tá torcendo pro Kings, ver o Warriors de repente abrir 10 pontos numa boa sequência ali no segundo quarto. Pensei, é isso. Eles vão desmanchar. Até porque o clima no ginásio do Kings estava uma coisa enlouquecedora. De doido. Dizer, o aquecimento deles. Eles estavam ali fazendo bandeja de aquecimento. E o nível de barulho, sério, parecia um terremoto. Não, a multidão entrando junta no ginásio era tipo aquelas cenas que a gente vê do Fla-Flu no Maracanã. Assim. Foi enlouquecedor. A galera entrando em bando, gritando. Faltou os bandeirão. E esse nível de alegria é também um altíssimo nível de pressão, de cobrança, de expectativa. Então, quando o Warriors abriu 10, o Kings tinha muitas justificativas para desintegrar ali. E não, eles responderam numa sequência também, reduziram rapidamente a vantagem. Várias cestas do De'Aaron Fox. Geralmente quando a gente fala de jogador decisivo, a gente pensa no quarto período, onde o Fox domina. Claro. Mas ele fez lá 6, 7 pontos seguidos quando a diferença chegou a 10. É ser decisivo no segundo quarto. Exato, dá pra você ser decisivo em qualquer momento do jogo se você corta uma sequência do adversário, se você responde com uma bola de 3 do oponente. Ou seja, o Kings pareceu um time extremamente maduro e extremamente confortável. Ninguém esperava isso de um time que não vai para os playoffs há 17 anos. E quem não pareceu confortável, o novato, Keegan Murray, fez 2 pontos, o Huerter, que errou um monte de arremesso que a gente falou, mas eles têm reservas, né? Claro, né? O Murray ajudou na defesa, claro, o Malik Monk jogou muitos dos minutos que poderiam ser do Huerter, o Trey Lyles acertou 4 bolas de 3 vindo do banco. Ele tá lá para isso. Então foi legal ver o Kings já encarar dificuldades, né? É o preço de pegar o campeão logo na primeira rodada. Encarou muitas dificuldades logo no primeiro jogo e deu um jeito. Eu acho que mesmo se o Warriors for ganhar a série no fim das contas, vai ser uma série bem longa, disputada. Eu imagino vários jogos nesse nível que ninguém abre muito de diferença. E você pode dizer, nossa, eles estão falando muito do Warriors, quem ganhou foi o Kings. O Kings é uma das grandes histórias dessa temporada, inclusive uma das grandes histórias das últimas temporadas, por ter finalmente dado essa virada e ido para os playoffs. O Warriors é o atual campeão. O nível de cobrança e expectativa em cima do Kings por estar enfrentando uma potência como o Warriors é gigantesca. Então, parabéns para eles que conseguiram,
mas vai ser uma série muito difícil. São times tão parecidos, mas tão parecidos, que nesse momento não dá pra cravar absolutamente nada. E eu falo mais do Warriors até porque eu achei que a vitória tática foi do Warriors. Como eles tiraram os Sabonis do jogo, é um jeito que eles não conseguiram tirar muitos jogadores do Warriors da partida. Mas o Kings achou um monte de solução, o Warriors não aproveitou tanto, não conseguiu atacar tanto o garrafão. Aliás, nisso eu achei que o Kings foi bem. Algumas vezes que o Warriors ameaçava infiltrar, tinha sempre um braço lá, geraram alguns... Não entra na conta de bandejas tentadas, porque vários geraram turnovers. Faz sentido. Tapa que bateu no joelho de alguém e foi pra fora. O Kings não é uma boa defesa, mas ela é uma esforçada. É uma defesa digna em conceito, né? O Mike Brown tentou reproduzir no Kings também a defesa que ele viu acontecer no Warriors. Ela só não é tão bem executada, falta um pouco de talento defensivo, mas a ideia tá lá. Então volta e meia funciona. Então vamos ver os lances que eu separei dessa partida e quando a gente voltar aqui para ver nossa cara, a gente fala de Knicks e Cavs. Bora. Começamos vendo aqui a defesa em cima do Sabonis. Olha como o Kevin Looney vai dando muito espaço para ele. E é perigoso, né? Porque está dando espaço para o Malik Monk arremessar. É verdade, porque está ali na linha de lance livre, depois do corta-luz o Malik Monk vai ficar livre no perímetro. Só que olha como o Gary Payton briga com o corta-luz para não dar muito espaço, acaba dando o espaço para bandeja, mas aí você tem o Gary Payton voltando, colocando o corpo no Sabonis, o Kevin Looney vai lá, os dois garantem o rebote. Você tira o Sabonis da jogada, mas o Malik Monk tem bastante espaço, né? Exatamente. Não à toa o Malik Monk teve muito espaço para cavar 14 lances livres. Pois é. E aqui, ó, de novo, como tá marcando longe do Sabonis o Kevin Looney, o Sabonis com a bola na mão, e o Gary Payton, de novo, brigando para passar pelo corta-luz. E ó como ele não deixa o De'Aaron Fox receber a bola. Não teve espaço. E o Looney tá embaixo da cesta. Tá ignorado. Se o Sabonis quisesse arremessar daí, ignorado, né? É como se ele fosse um armador que não arremessa. Então, ó como ele fica. E agora? Eu nem assisti a Chaves, mas é o Chaves sozinho, né? E agora? Todo mundo foi embora? Tadinho. E ele decidiu arremessar. Não é o forte deles. O Warriors está mais que disposto a deixar o Sabonis arremessar de meia distância que qualquer outra coisa. Eles vivem com isso. Sabonis puxando a bola, o Wiggins acompanhando bem o Harrison Barnes. Passando por baixo, inclusive. O Curry aqui embaixo marcando o Kevin Huerter, não deixando o Huerter receber a bola. E cadê as opções? E aí quando ele dá o passe, é um dos turnovers do Sabonis na partida. É tipo a quarta opção dele, né? Não consegue não fica livre. Quando o Davion Mitchell parece que fica livre, ele é interceptado de novo pelo Gary Payton segundo. Então uma vida bem difícil. O Sabonis tem que marcar o Curry depois só pra ficar esperto. Que pesadelo. E aqui a gente tá vendo um pouco do sucesso do Malik Monk. Como ele chama um bloqueio do Davion Mitchell para conseguir atacar o Jordan Poole, que dá uma escorregada, o Wiggins tem que ir, mas ele só não para. E acerta a bandeja. Situação difícil. Muito agressivo o Malik Monk ao longo do jogo inteiro. Aqui o Sabonis, você vê de novo, marcando muito de longe o Looney. Quando ele chega lá, tá meio congestionado. O Looney só engaja quando o Sabonis tá dentro do garrafão. Mas aí a bola roda até chegar no Malik Monk, ele ataca. Olha isso. E é o melhor defensor de perímetro do Warriors na frente dele, que é o Andrew Wiggins. Ele passa reto. E aí a cobertura era o Curry, não tinha tanto o que fazer lá. Muito bem ele. E aí, de novo, boa marcação do Warriors com essa bola de 3 do Lyles lá. O Kuminga passa, a bola vai rodando. Porém, é quarto período. E é o De'Aaron Fox com a bola na mão. E aí o Draymond Green ele só dá esse passo pra trás e arremessa. A jogada não precisa dar certo. Ela precisa chegar na mão do De'Aaron Fox. Olha a confiança dele. Ele só dá um passo pra frente pro Draymond Green achar que vai vir uma infiltração e depois ele volta e arremessa de 3. Mais uma troca de marcação aqui no começo. O Kuminga sai dele, fica o Draymond Green. E o De'Aaron Fox ginga. Nem é uma jogada. É o mesmo arremesso na prática. Ele finge a infiltração e volta pra arremessar. Aí aqui é o Wiggins agora tentando acompanhar o De'Aaron Fox. E o Warriors fez muito disso. Tanto com o Sabonis, agora com o Fox. Passando por baixo do corta-luz. Eles estão desafiando a bola de 3. Fala, beleza, no quarto período eu sou melhor que esse camisa 30 aí que vocês têm. Knicks e Cavs, então, pessoal, primeiro jogo lá em Cleveland, quarto colocado contra o quinto. Foi disputado como a gente imaginava e o Knicks foi lá e ganhou fora de casa
E se você escutou o nosso preview no último podcast, a gente discutiu muito. A gente até deu um peso maior pro Cavs, por ser a melhor defesa da temporada, etc. Sem dúvida. Mas toda hora que a gente ia falar o Knicks tem chance, o Knicks pode incomodar, era se o Julius Randle voltar, Se ele estiver bem. se ele estiver saudável depois de ter torcido o pé no fim da temporada, e para surpresa de todo mundo, que o Knicks fez um mistério, voltou, foi titular e parecia ótimo. Pareceu completamente normal, a ponto de a gente não desconfiar se eles não estavam escondendo o jogo. Pois aí. talvez eles tenham feito aqueles dramas de não, a gente não tem certeza ainda se ele joga e já tinha certeza absoluta há 10 dias. Porque isso atrapalha um pouco o planejamento tático do adversário, né? Ele até não acabou com tantos pontos, o Julius Randle, 19 pontos, 7 de 20 arremessos, mas ele foi tão bem no começo do jogo. E é claro, além de ofensivamente ele ter dado esse boost inicial aí do Knicks, ele pegou o rebote final Sim. decisivo. E não tem nada mais Knicks do que isso. É um dos melhores ataques da temporada, legal, parabéns. Quem se importa? O Thibodeau dá valor para esforço, gente batendo cabeça, se jogando no chão. gente pulando no meio da galera e arrancando um rebote. Nas entrevistas coletivas depois do jogo, o Tom Thibodeau só falava do rebote do Julius Randle. Foi impressionante. Foi o tema do jogo e eu acho que foi simbólico, porque assim como foi simbólico aquela derrota do Raptors pro Bulls ter sido com o Raptors sendo a chance de empatar e errando o lance livre, Perfeito. porque o tema do jogo já era o lance livre antes daquilo. O tema desse jogo, pelo menos no segundo tempo, já eram os rebotes ofensivos. Que o Cavs, mesmo com os dois grandalhões lá embaixo, não conseguiram tirar o Julius Randle, o Josh Hart e especialmente o Mitchell Robinson dos rebotes de ataque. Aí quando chega nos minutos finais, a defesa do Cavs vai lá e defende muito bem e não garante o rebote. É fascinante. É dessas horas em que o roteirista caprichou. Né? Foram 17 rebotes ofensivos do Knicks ao longo do jogo, 11 só no segundo tempo. E o Cavs é famoso por ser o time das Torres Gêmeas. É um time que o Jarrett Allen e Evan Mobley são dois jogadores de garrafão, dois jogadores que se complementam, que jogam muito bem juntos. Eles deveriam garantir os rebotes. Os números de rebote defensivo, ou de impedir rebotes ofensivos, pelo menos do Cavs ao longo da temporada, não são de estourar os miolos. Mas a gente também não costuma ver os times abusarem disso. É que o Knicks é tão bom, e foi tão bom, especialmente ontem, que ficou meio constrangedor, do tipo, você não é o time diferentão que usa dois gigantes no garrafão? Cadê esses caras? E eu acho que começou a mexer um pouco a cabeça do Cavs. Porque, em geral, ao longo da temporada, a gente viu, especialmente o Evan Mobley, e marcar mais próximo do perímetro, ajudar em dobras de marcação. Não é um time que dobra muito, mas eventualmente eles conseguem fazer, porque o Evan Mobley é bastante ágil, bastante versátil. E o Jarrett Allen vai lá e garante os rebotes. Como eles estavam perdendo os rebotes ofensivos, parece que eles queriam manter o Jarrett Allen e o Evan Mobley o mais perto possível do aro, e as dobras não aconteceram. Para mim, um dos pontos chaves do jogo foi que o Brunson estava jogando muito bem, estava pontuando muito bem, e em momento nenhum eles deram conta de fazer uma dobra de marcação. Tudo que o Julius Randle foi a estrela do jogo no primeiro tempo, ou no primeiro quarto, o Jalen Brunson foi no segundo, e o quarto período foi Jalen Brunson ball. Era ele com a bola, e os minutos finais foi só isso, o ataque do Knicks, isso, e nas vezes que ele errava, os rebotes ofensivos, da galera inteira. Até achei engraçado que no final do jogo, o Thibodeau tirou o Mitchell Robinson. Mas ele tá pegando todos os rebotes ofensivos. Ele é uma máquina, né? Ele é um especialista disso na NBA. E aí o Hartenstein foi lá e pegou pra ele. Tanto faz que pivô você tem em quadra. Mas era só o Jalen Brunson. E o final com a certeza que ele não ia ter dobra de marcação e que ele podia até errar a arremesso. E o final foi exatamente isso. Ele acertou o arremesso que deu a liderança em definitivo pro Knicks, e quando errou o arremesso na posse de bola seguinte, que o Cavs precisava daquela posse, o Knicks pegou o rebote de ataque com o Julius Randle. Então foi exatamente a história do jogo. E eu não consigo entender. O Brunson precisava de um pouco mais de dificuldade para pontuar. O Cavs não tentou nada diferente em cima dele. Não houve dobra de marcação. Foi um quarto período inteiro de mano a mano. E se você não assistiu a temporada da NBA, você só assistiu o jogo de ontem, alguém te conta que o Knicks é um dos melhores ataques da liga, é difícil de entender
Porque tem pouquíssima movimentação de bola. Tem pouco arremessador de 3. Em 2023, eles não têm especialistas em quantidade de bolas de 3 pontos e são os 5 melhores ataques da temporada. É só muito esquisito, eles gostam muito de mano a mano. O Jalen Brunson é um jogador espetacular no 1 contra 1 e ele fez exatamente o que fez na temporada regular no momento crucial fora de casa nos playoffs. E é muito rebote ofensivo, muito lance livre que eles cavam. Então ontem mais um jogo bem fraco do RJ Barrett, mas eles compensaram de várias outras maneiras. O Brunson foi espetacular e acho que pegou um pouco o pessoal de surpresa pelo jeito que foi, né? O Knicks pareceu melhor só. Eles ficaram na frente do placar o tempo todo. E eles pareceram melhor numa coisa que o Cavs fez muito bem na temporada regular, que era ser o time mais alto, ser o time mais forte, ser o time que domina o garrafão. E o Knicks só pareceu um time mais adulto. Pareceu um time com muito mais capacidade de impor o seu momento, o seu ritmo de jogo. Foi extremamente parelho, porque o Cavs, de qualquer maneira, é uma grande defesa. Mas no mano a mano, nos duelos individuais, parece que o Knicks tirou de letra. Eram os duelos que o Jalen Brunson queria. Até no quarto período, uma decisão bem polêmica do técnico JB Bickerstaff do Cavs, que foi não colocar o Isaac Okoro em quadra nos minutos finais e deixar no lugar dele o Cedi Osman. E o Osman tava lá pra marcar o Jalen Brunson. E, spoiler, não funcionou. Não foi... Teve alguns bons lances, não foi assim, humilhado, mas não deu conta. Não deu conta. Não deu conta. As cestas no quarto período decisivas do Brunson foram em cima dele. Aliás, teve uma que ele marcou ele muito bem, que foi essa que teve o rebote ofensivo, a bola voltou pra mão do Brunson, aí o Brunson fez a bandeja em cima do Osman, tipo, putz, agora que eu consegui, eu tive que fazer de novo imediatamente depois e não deu certo. Então foi meio esquisito. Tipo, o Osman, ok. Ele não é um defensor de elite espetacular a ponto de você colocar ele no quarto período só para cumprir essa função. Para marcar o cara que tá pegando fogo, decidindo a partida sem nenhuma dobra de marcação. Achei que muita responsabilidade pro nível do Cedi Osman, só não deu certo. E o mais bizarro é uma das melhores defesas da NBA, uma das defesas mais criativas, mais diferentes da liga nessa temporada. É isso que eles têm para oferecer defensivamente no quarto período? É o Osman no mano a mano com o Brunson. Eles conseguiram fugir do Brunson atacando os armadores deles, o Garland e o Donovan Mitchell. Tanto faz, o Brunson tava feliz do jeito que tava. Pois é. Aliás, falando em Garland e Donovan Mitchell, mais um jogo espetacular do Donovan Mitchell. Ele em playoff ele é biruta em pós-temporada. Porém, quarto período, Danilo, 14 pontos pro Donovan Mitchell só no quarto período. Lindo, ele foi espetacular. Sabe quantos arremessos o Garland tentou no quarto período? Diga. Zero. Ele não tentou, ele jogou os 12 minutos do quarto da Não sentou. Não sentou, jogou do começo ao fim do quarto período. Ele não tentou. Não é que ele não acertou, ele não tentou nenhum arremesso. Ele não errou também. Ele não errou nenhum arremesso. Pensa por esse lado. O Evan Mobley tentou 3 e errou todos. E o Donovan Mitchell tentou 12 arremessos. O último quarto foi o Donovan Mitchell jogando sozinho. Exato. Então, não sei. Dá pra ganhar? Sim, dá. Mas eu achei esquisito que o Cavs pode ser mais que isso. Sem dúvida. E tinha a responsabilidade, estava jogando em casa. A defesa pareceu limitada, especialmente no último quarto. E o ataque foi puro do Donovan Mitchell. E é claro que funcionou na temporada regular em vários momentos. Tem vários jogos horrorosos do Cavs que eles venceram porque o Donovan Mitchell venceu. Num jogo de playoff contra o Knicks, talvez não seja o suficiente. Eles precisavam ter encontrado outras soluções ofensivas. Eu acho que o Garland precisa participar mais até do jogo, acertar o segundo passo. E o Evan Mobley errou muito a bola perto da cesta. Muito. O quarto período ele quase não arremessou, né? Errou todos os 3 que tentou. Mas ao longo da partida, muito passe que ele recebeu das dobras no Donovan Mitchell, muitas bolas que ele recebeu perto da cesta, que ele virou para dar um gancho e só não estava inspirado. 4 de 13, né, no total de arremesso. Eles tinham que ter dominado o garrafão. Era uma coisa que a gente esperava e não aconteceu. E aí eu separei jogadas pra gente ver o Jalen Brunson e analisar um pouco a defesa que o Cavs colocou em cima dele. Bora, vamos lá. O Brunson não teve vida muito fácil no primeiro tempo. Cometeu muitas faltas, acabou jogando poucos minutos. No terceiro quarto é que ele volta pra pegar fogo. E aí a gente já tem aí
o mano a mano dele contra o Garland. Ninguém vem ajudar. O Garland não é famoso por ser um grande defensor. E ele é baixinho, né? Também é difícil. E aí o Brunson simplesmente usa a força dele, empurra, vai até o arremesso que ele quer dar. Ninguém vem ajudar. E aqui é o Okoro marcando ele, que era quem o Cavs a princípio queria, marcando o Brunson. Mas, né, vem muito corta-luz, é difícil manter o mesmo jogador marcando o cara o dia inteiro. E mesmo assim, ele ataca o Okoro e vai pro mesmo lugar da quadra que a gente viu o arremesso anterior. Olha como é muito melhor contestado e tanto faz, a bola tá lá dentro. É isso, o Knicks é um dos melhores ataques da NBA fazendo isso aí, deixando o Brunson dar esses arremessos do mano a mano. Quase todos aí desse cantinho. Aqui, ó, o Garland era o objetivo. O Knicks queria que o Brunson atacasse o Garland. O Garland dá esse sustinho depois do corta-luz acontecer e depois recua pro Okoro poder pegar ele. E não adianta. E aí é o Caris LeVert dessa vez e vai reto pra cima do LeVert. Mas o LeVert ficou, sei lá, ele piscou em quadra e saiu de quadra com saldo de menos 14. Né? Foi um desastre. Ele, o Rubio, o Dean Wade, os três, nossa, deu tudo errado quando eles estavam em quadra. E aqui, enfrentando o Donovan Mitchell, e aí ele também vira de costas e arremessa. Quando você vira de costas, você está convidando a dobra de marcação. E dá pra ver como o Cavs sequer cogita que isso aconteça. E sobre todos os defensores que você pode imaginar, né? Os que ele queria, os que ele não queria, é tudo muito fácil, mas muito espaço, né? Pra quem gosta de jogar no mano a mano, é perfeito. Não tem muita dobra ou muvuca pra ele ter que enfrentar. E aqui é o Cedi Osman que a gente comentou. E aqui o Osman faz esse trabalho, ele sofre um corta-luz inicial, o Donovan Mitchell dá o susto e o Osman se recupera. Então dá pra ver que o plano defensivo do Cavs é não ceder a troca. não né? ceder, permitir que o defensor original fique no Brunson depois desse sustinho. Mas é que esse sustinho não assusta ninguém e o Osman tá um pouquinho defasado aí onde deveria estar. O Brunson é só mais rápido. E o Brunson gosta dessa bandeja que ele nem sai muito do chão e ele sai um pouco antes. Então, quando ele tá soltando a bandeja, parece que o Jarrett Allen tá atrasado. Parece que o Jarrett Allen que tá ali na linha do lance livre tinha que estar mais embaixo já agora, ou mais perto do Brunson. O Brunson começa muito cedo a bandeja. E aí o Evan Mobley vem ajudar para não soltar um passe fácil pro Mitchell Robinson e o Julius Randle que fique livre lá do outro lado. Mas o Brunson não precisa passar pelo Osman para ter essa vantagem. Ele bota o corpo no quadril do Osman e já não tem nenhuma contestação. E eu acho essa jogada muito emblemática, porque os dois jogadores de garrafão do Cavs estão no garrafão. O Cavs não cedeu a troca, tinha um marcador que queria em cima do Brunson e é uma bandeja muito fácil. E aqui teve a troca. Aconteceu, eles fizeram o corta-luz, o Jarrett Allen vai ter que marcar. O Jarrett Allen é bom nisso. E o Brunson se aproveita. Então a gente já viu aí uns 4 ou 5 defensores diferentes em cima do Jalen Brunson. E ele tá fazendo tudo no mano a mano. Aqui ele tá enfrentando o Osman, é o quarto período, é a jogada decisiva. E chega onde ele quer, o Osman é mais alto, estica o braço. É 1 minuto do fim, o Cavs precisava dessa defesa, não tem nenhuma ajuda, tá cada um no seu. E o Mobley tá do lado. E o máximo que eles iam ceder é uma bola de 3 do Julius Randle. Às vezes tem que arriscar, né? E é estranho. É permitir um arremesso da cabeça do garrafão para um jogador que ama a meia distância. Dá pra ver quão confortável ele tá. E aqui é a última chance do Cavs. O Cavs precisa impedir essa cesta. E a frustração do Osman diz tudo, né? Essa é depois do rebote ofensivo, né? É. Ele passa pelo Osman, aí tá vindo os dois gigantes. O Jarrett Allen lá do fundo, o Evan Mobley da linha do lance livre. Só que o Brunson solta tão rápido a bola que eles chegam tarde. Parece que eles estão perto, mas não estão perto bastante. E é uma ilha. Eles colocam todos os jogadores do Knicks do outro lado da quadra pro Brunson ficar completamente sozinho e trabalhar. E aí o Cavs confia no Osman. O Osman decidindo sua vida nos playoffs parece só um pouco demais pra ele. Na posse de bola decisiva. E aí, por fim, a gente tem o rebote ofensivo. Esse é o do Julius Randle. No anterior acho que tinha sido do Hartenstein, né? Esse é o do Julius Randle. Isso. Quando ele finalmente erra, um arremesso que todos que ele deu, assim, no mesmo estilo, de novo sem dobra. E aí era pro Cavs pegar essa bola e ter a chance do empate, ter a posse do empate aí com 10 segundos pro final. O Jarrett Allen aqui mira o Hartenstein, ele vira de costas pra bola pra não colocar o corpo dele na frente do Hartenstein. O Mobley até olha pro Randle, mas não consegue com o corpo tirar o Randle da jogada. E aí já era. E é isso, e o Mobley é tão bom nisso, não deu certo.
Philadelphia 76ers recebeu o Brooklyn Nets e, como esperado, ganhou. Não foi difícil, liderou desde o começo, sem grandes sustos. Acho que a gente deixou bem claro no preview que a gente não enxergava uma maneira do Nets ganhar essa série. Isso, eu acho que o grande mérito, a grande vitória do Nets foi que o jogo foi digno, em que o Sixers não disparou completamente no placar, o Nets sempre esteve próximo, sonhando com alguma coisa, mas sonhou e nada aconteceu. O Michael Bridges teve a partida que a gente imaginava que ele deveria ter para que o Nets continuasse vivo no jogo, foi muito bem, o Sixers teve dificuldade de marcá-lo, não foi só o bastante, o Sixers não só jogou bem, como acertou as bolas de 3 pontos, que é sempre o sonho deles em toda partida que eles têm. 21 bolas de 3 acertadas pelo Philadelphia 76ers. E eu te dou um dado, Danilo, sobre o bom jogo do Brooklyn Nets que você citou. E do Bridges, e do Cam Johnson, e do Spencer Dinwiddie, e todo mundo. Tem um número na NBA que chama Effective Field Goal Percentage. Qual a diferença dele da porcentagem de arremessos normal? Leva em conta qual arremesso você está dando. Porque acertar 50% das bolas de 3 não é a mesma coisa que acertar 50% de bola de 2. Claro, as bolas de 3 valem muito mais. 50% de bolas de 3 é uau. De bolas de 2 é ok. 50% de lance livre é horroroso. Horroroso. Esse número faz um cálculo dando um peso diferente e aí dá uma porcentagem de arremessos considerando um peso diferente para cada um. Perfeito. Explicado isso, o Nets teve 65% desse effective field goal. Sabe o que quer dizer? É muito alto. É um número muito alto e é o maior número da história dos playoffs para um time que perdeu. Nunca antes um time acertou tantos arremessos e perdeu um jogo mesmo assim. Nunca um derrotado foi tão eficiente nos seus arremessos ao longo de uma partida de playoff. Perfeito. E não é que perdeu de um ponto, não é que perdeu no último arremesso. Foi um jogo só sob controle do Sixers. Foi um jogo muito tranquilo. É que não foi uma surra como muita gente imaginava. A surra não aconteceu, porque o Nets estava jogando muito bem. Acabou o primeiro quarto, tava o quê? O Sixers vencendo, acho que por 5. Foi isso, Foi indo até acabar com a vitória do Sixers por 121-101. Foi abrindo aos poucos ao longo do jogo. E é claro que um jogo que ficou mais perto do que deveria por tanto tempo, deixa os torcedores do Sixers assustados, né? Você olha o Doc Rivers, você começa a pensar se a gente vai entregar a paçoca, mas o Sixers foi extremamente constante. Acho que o jogo foi bem constante. O que estava acontecendo no primeiro quarto era o que estava acontecendo no quarto período também. É que essa vantagem, essa liderança do Sixers só foi crescendo, foi água mole em pedra dura. E acho que o principal que deu certo para os Sixers foi conseguir jogar a partir das dobras de marcação no Joel Embiid. E o Nets fez uma coisa que eu achei legal o plano do Nets. O plano deles foi, toda vez que o Embiid tocar na bola, a gente dobra a marcação. E lá no ataque, sempre que a gente puder envolver o Embiid, envolve o Embiid. Especialmente em corta-luz, tentando tirar o Embiid do garrafão. Por quê? Tudo que você quer é o Embiid fora do garrafão. Lá dentro ele é só um dos melhores defensores do planeta. E você quer... Se der para cavar uma falta, ótimo. Se não, só faz ele correr e participar o jogo inteiro. Cansa ele, Cansa ele na defesa e no ataque não deixa ele criar um ritmo, arremessar, ir no mano a mano, porque o Nets não tem quem defenda ele no mano a mano. A gente tinha comentado, esse é um dos fatores fundamentais dessa série. Não tem um jogador para marcar o Embiid num contra um. Só que o Embiid não só estava preparado para essas dobras, como ao longo do jogo ele já não estava mais sendo surpreendido, mas ele sabia que iam dobrar. Tipo, se o primeiro quarto dobrou, o segundo quarto dobrou, no terceiro quarto dobrou, já estava no automático. E a bola rodando, e aí o que você faz se isso está acontecendo? Você reza para os arremessos de 3 não caírem. Caíram. Isso, caíram. E a gente viu isso acontecer ao longo da temporada, vários times dobram no Embiid, ele já teve sucessos diversos com essa situação. Às vezes ele passa melhor a bola, às vezes ele passa um pouco pior, às vezes os companheiros estão mais inspirados, às vezes não estão. Mas ontem não é só que eles estavam inspirados, eles estavam completamente no controle. Eles sabiam exatamente para quem passar. Vários passes extras. Várias dessas jogadas viraram bolas de 3 pontos e não foram assistentes do Embiid. Porque ele colocou a bola na mão de algum companheiro que teve a paciência de girar a bola para o outro lado da quadra para achar o melhor arremesso disponível. O Sixers pareceu bem calmo
E foi ficando mais calmo ao longo do jogo, porque eles estavam com a liderança. Arremessar de 3 quando o seu time tá ganhando é bem mais fácil. Eles sabiam que a dobra estava vindo, tava todo mundo muito à vontade sobre o que fazer. E o Nets decidiu, vamos manter o nosso plano. Eles continuaram. Mas chegou um ponto que as bolas de 3 pontos estavam caindo com tanta constância dessas dobras que o James Harden se sentiu confortável para fazer uma coisa que ele não fazia desde o Houston Rockets. Acertar bolas de 3 pontos no mano a mano. Olha, se tem uma coisa que o Harden regrediu com os anos foi nisso. E ontem foi um jogo normal para ele. Ele não acertou bandeja nenhuma, ele até tirou sarro disso depois na entrevista coletiva, mas as bolas de 3 pontos voltaram a cair. E se você coloca a bola de 3 pontos do mano a mano, mais as bolas de 3 pontos das dobras do Embiid, é por isso que eles fizeram mais de 20 bolas de 3 no jogo. E você acha que o Embiid então participou pouco do ataque? Ele arremessou, tipo, 15 bolas. É o mesmo número do Tobias Harris, quase. O Tobias Harris acertou 14. Não é o ideal para os Sixers. Mas mesmo assim o Embiid fez 26 pontos, bateu 11 lances livres. Então mesmo com as dobras, mesmo arremessando menos do que é o padrão dele... Ele ainda fez um monte de ponto. Ele deu assistência, fez o jogo girar, fez ponto, cavou um monte de falta. Então o plano do Nets... Bonitinho, se me falasse antes do jogo, falar, é um jeito, já que você não tem muita resposta pro Embiid. Só não rolou. E no ataque... faltou o número que chama a atenção, são os turnovers. 19 turnovers pro Nets. É muita coisa. Quando eles arremessaram muito bem, mas aí 19 posses de bola, que nem o arremesso foi tentado, acabou custando caro. E não sei se eles vão ter outro jogo com aproveitamento tão alto. Pois é, e o Nets parece que vai insistir no plano. Eles estavam satisfeitos com esse plano. Não sei se eles têm outra opção. Inclusive, achei engraçado. Claxton, marca o Embiid do mano a mano. O técnico do Nets falou que ele insiste que as dobras foram bem feitas e que ele espera que no próximo jogo marquem as andadas e os 3 segundos do Embiid. Então... aguarda aí que a NBA vai entrar em contato e te cobrar uma multa por ter criticado a arbitragem no jogo de playoff. Mas é a clássica pressão da arbitragem, porque é um jeito de falar também. Agora vai todo mundo tá olhando para isso. Exato. Se o Embiid andar com a bola e não marcarem, vai ser a primeira coisa que o comentarista na TV vai falar. Você bota um holofote nisso e vê se os árbitros marcam mais. E eu não quero entrar nessa polêmica de se andou ou não andou, mas é que essa dúvida surge do fato de que o Embiid teve muita paciência. De que ao invés de passar imediatamente, muitas vezes ele quis virar para os companheiros, olhar onde era o lado que estava sem marcação. É muito legal que o Embiid tenha tendo essa maturidade. Que às vezes ele ande, pode acontecer, faz parte do processo, está sendo pressionado por 2 grandes defensores da NBA. Às vezes você vai lá perder um pouco o equilíbrio. Mas é legal que ele encontrou os passes corretos, olhou para a quadra. É que eu acho que quando o Nets fez esse plano, eles não imaginavam que o Embiid ia cometer 2 turnovers no jogo. Tipo, vamos nos alimentar disso, forçar erros, pontuar no contra-ataque, mas não foi o caso. Vamos ver os lances então dessa partida, só para ilustrar um pouco o que a gente falou, depois a gente volta para finalizar com Celtics e Hawks. Isso, eu separei aí várias bolas de 3 pontos que surgiram dessas dobras do Embiid. Aqui o Embiid já recebe a bola, já vem uma dobra, o Harden não arremessa. Nem deu tempo, a gente começou, já tocou na bola, já tem dobra. Olha o Bridges vindo lá de cima. Você deixa o Harden livre. Pois é, e aí... O Embiid nem tá pensando em arremessar e já tem uma dobra. É claro que você tem que cobrir o Harden. Você vai deixar o Harden completamente sozinho no perímetro. E aí vem uma ajuda, depois a ajuda seguinte. E aí, é claro que o Nets fez exatamente o que precisa fazer quando você dobra. Tem sempre alguém cobrindo o jogador que ficou livre. Mas o Bridges podia ter corrido um pouquinho mais rápido, né? Ele tá meio que... Ele tava trotando, né? Ele podia ter dado um pique de verdade pra chegar no PJ Tucker. Ele ainda chega, sai na foto, mas é um arremesso fácil. O PJ Tucker é um especialista da zona morta. Aqui a bola vai chegar no Embiid, chegou no Embiid, contestada e vindo gente do outro lado. Olha ali. Isso, é uma dobra do outro lado da quadra. O Royce O'Neal vindo. É um passe difícil, mas ele tirou de letra. O jogador que ficou livre foi o Tobias Harris, a bola volta pro Tobias Harris, né? Bem simples. Tem que acertar o passe, o Embiid acertou. E o Tobias tem que acertar o arremesso. Ontem ele foi muito bem. Mais uma dobra. Lá essa mais difícil. Aí, então, é aqui que eles querem andada. Exato. Nesse tipo de jogada aqui. Dele ter paciência. Você vê que ele girou para os 2 lados procurando alguém até achar o Niang. E o Niang também tem paciência de botar a bola no chão antes de dar o arremesso. Aqui a dobra veio pelas costas do Embiid. Esse é um dos que eu achei que ele saiu melhor e que o Sixers reagiu melhor também.
E aqui não vai contar nunca uma assistência para ele, porque acontece muita coisa depois, mas nasce aqui. E vem nas costas, ele não tem como olhar direito o Maxey. Ele tem que simplesmente intuir que o Maxey tá ali, enquanto estão cortando ali em direção à cesta. O passe pro McDaniels é o que o Yoke te daria, né? Mas é que você precisa ter o seu sentido, você tem que ter sido picado por uma aranha radioativa. Mas o a bola Maxey chega encontra. lá, E aí não tinha uma bandeja, continua passando a bola. Alguém tá livre para dar esse arremesso de 3. E é um quinteto com bons passadores, bons arremessadores. E aqui é engraçado que o Nets fez tudo bonitinho, de que as coberturas chegaram, então você dobra e não é punido. Mas como você tem um jogador em movimento em direção ao Harden, ele consegue dar essa finta, botar o adversário quase no chão. Que é o caso do Niang no outro. O adversário estava em movimento, aí ele fez a finta para conseguir o arremesso de 3. Está sendo marcado ou contestado por jogadores desequilibrados. Isso, os jogadores estão correndo para você, para te cobrir, não jogadores que já estão parados te marcando. E aqui essa dobra bem caricata. E ó, o Embiid, tranquilidade, bateu a bola, deu esse passe difícil. Acaba no mano a mano, mas começa no match, o mismatch começa na dobra. O importante é que você cria bons arremessos. E aí, que tal o Embiid fingindo que ia dar o passe para a zona morta e colocando a bola nas mãos do Harden? Que só de capricho. O Harden aqui falou, não sou pago para isso, vou ganhar mais uma assistência. Mas é legal, porque você vê o jogador adversário em movimento, você pode dar um passe a mais. E aqui é uma jogada de transição que não vem exatamente de uma dobra, mas vem da preocupação de dobrar. O Embiid tá ali caminhando em direção ao garrafão, e aí os jogadores do Nets estão olhando para ele, estão preocupados com ele. O marcador do Embiid tá chegando agora. Então teve gente cobrindo o Embiid para o Embiid não ficar livre, e na brincadeira quem ficou livre foi o Max. Na prática você tem 2 jogadores dos Sixers livres no perímetro, porque tem 2 jogadores próximos do Embiid no garrafão. E 2 jogadores que ainda sequer conseguiriam impedir o rebote de ataque. O Celtics estreou nos playoffs da NBA, porém fica a questão, o Hawks estreou? O Hawks eu acho que não compareceu. O primeiro tempo acabou com 30 pontos de vantagem do Celtics. Aí o Hawks diminuiu para um número menos humilhante no segundo tempo, mas aí já nem tinha jogo. Foi uma coisa foi o maior passeio desse primeiro dia. Eu até comentei de brincadeira no Twitter que dava para ter empatado o primeiro tempo. Era só o Hawks ter acertado 11 de 16 bolas de 3 ao invés de uma de 16. Ou seja, eles tinham que ter acertado 10 bolas de 3 pontos a mais para ter empatado o jogo. Você precisa ter um número absurdo de aproveitamento para o jogo estar igual. Foi muito desigual. Ninguém imaginava uma série parelha, não era possível mesmo. Mas olha, esse tipo de atropelamento de trem foi constrangedor. Eu não quero gastar muito tempo com esse jogo, porque já tá longo o vídeo e o jogo só não foi muito interessante. A gente pode pular logo para os lances. Eu quis mostrar como o Celtics pontuou muito no garrafão, que foi a parte de destaque do Atlanta Hawks no jogo que eles ganharam contra o Miami Heat no play-in. Então, cadê os tocos do Capela? Cadê aqueles rebotes todos? Não, foi bem tranquilo. O Boston Celtics viveu no garrafão, pontuou, fez bandeja, acertou bola de 3. Tudo que você pode imaginar que o Celtics tentou fazer, eles fizeram bem, especialmente nesse primeiro tempo, onde eles mataram o jogo. Vamos ver os lances? Bora! Como um clássico do resumo da rodada, primeiro lance do jogo. Adoro, porque dá pra ver o plano de cada time. Mas esse caso é um turnover do Hawks. O Jaylen Brown rouba a bola e ele espera. Não vira um ponto de contra-ataque de fato, porque olha os jogadores do Hawks voltando. Já tem 4 contra 2, mas olha o pavor do Trae Young. Eu não vou marcar o Jaylen Brown, não. Alguém que lide com isso. O Collins chega, mas não fica na frente do Jaylen Brown. Aí ele fala, então eu vou. E ele vai lá embaixo, finta. E cadê o Capela? O Capela tá preocupado com o Al Horford, que tá na linha dos 3 pontos. O Al Horford atrai o Capela para fora, o garrafão fica muito mais livre. E é claro que você não quer o Trae Young marcando o Jaylen Brown, mas você tem que ser muito preciso quando você faz essa troca, né? E aqui não é só o Capela marcando o Al Horford ali na linha dos 3 pontos, como é um Capela pronto para a jogada anunciada, que é esse bloqueio do Al Horford vai deixar o Jason Tatum livre
para arremessar de 3. Então eu não posso recuar, eu tenho que marcar esse arremesso. E aí não tem ninguém no garrafão. Aí o Jaylen Brown ataca. O Capela de novo lá preso no Al Horford. 0 proteção, ele passa voando pelo DeAndre Hunter. Mais 2 pontos do Jaylen Brown. Contra-ataque. E agora o Okongo tá marcando o Jaylen Brown. E aí troca a marcação, o Okongo tá marcando o Marcus Smart. Se o Okongo tá na balinha dos 3 marcando o Marcus Smart, quem tá no garrafão? O Jaylen Brown. Isso, o Celtics inteiro. Porque, olha, esse que a gente chama, eles chamam na NBA de 5 out. São 5 abertos. Não tem um jogador do Celtics da linha de 3 pra frente. Então o Hawks tá meio que... Então a gente não pode ficar no garrafão também, tem que marcar esses arremessadores. Então não pode mesmo. Se você ficar ali no garrafão sem estar defendendo de fato um adversário, vão te marcar 3 segundos defensivos. Só que aí, em vez de ficar na linha dos 3, o Jaylen Brown corta nas costas do DeAndre Hunter, que é pego de surpresa. E mesmo se o Bogdanovic tivesse percebido antes, é o Bogdanovic, não é o Capela, não é o próprio Okongo que estava marcando o cara que deu o passe. Não é cobertura bastante. Nessa transição rápida de ataque, o Celtics estava matando o Hawks nos mismatches, e tiveram várias. O Hawks atacou muitos rebotes ofensivos, mas quando eles não pegavam o rebote, toma a transição. Tá aqui ó, a jogadinha clássica com um bloqueio para quem vai fazer o bloqueio. Vira uma bola pro Derrick White lá embaixo. E o Hawks ainda ficou com medo do Derrick White só passar a bola pra zona morta, né? E cadê o Capela? Tá marcando a zona morta. E ele voltou pro garrafão, mas aí ele já correu pra zona morta porque achou que o passe ia pra lá. Então os dois jogadores de garrafão, o John Collins está marcando o passe e o Capela está marcando a zona morta. E aí o Derrick White, que mal sai do chão, tá aí fazendo bandeja. De novo o Derrick White, marcado pelo Trae Young, e de novo o Capela preocupado com o corta-luz pro Tatum. Então o Derrick White vai pra cima do Trae Young. É essa a minha resistência. Entre eu e a cesta tá o Trae Young, é como se não tivesse nada. O Derrick White tira proveito disso. Você acha que você tá escondendo o Trae Young, colocando no Derrick White, porque ele não vai atacar, né? A jogada é pro Tatum. Não, você não tá escondendo o Trae Young em nenhuma hipótese. E aí você pensa, e se com o Robert Williams em quadra de pivô ao invés do Al Horford, será que fica mais fácil? Mas não, o Okongo tem que sair de novo para marcar esse corta-luz do Tatum. Você não quer deixar o Tatum ter espaço depois de cortar a luz para arremessar livre. O Tatum recebe a bola, ele manda o passe pro Robert Williams. Mesmo sem espaçar a quadra como o Al Horford, os pivôs estão saindo do garrafão por outros motivos. Foi uma baita partida do Robert Williams. E aqui teve uma troca de marcação no corta-luz, a gente não tem esse lance. O Okongo tá marcando o Marcus Smart, o Al Horford tá sendo marcado pelo Trae Young. Vai dar ruim. Dá ruim. O Al Horford pega o rebote, salva a bola inteira. E olha o Robert Williams lá embaixo. O jogador mais próximo dele é o Trae Young. É só a bola chegar. E demorou pra chegar, né? Mas uma hora vem. E eventualmente ele percebe, parece que ele tá meio... Não entendeu ainda, né? Olha o Robert Williams lá embaixo da cesta. Passa pra mim. Passa pra mim. Tá? Eu tô com o Trae Young, é verdade. Só muito fácil. E pra terminar esse primeiro resumo dos playoffs de 2023, falta só a gente fazer uma fezinha na rodada de hoje, de domingo, de novo, rodada quádrupla. Quando tem 4 jogos, os resumos ficam um pouquinho grandes. Isso, e amanhã tem mais. Porém, 4 jogos é o dia da gente fazer uma aposta quádrupla. Gostoso. E ganhar rios de dinheiro. Exato. Quantas vezes a gente não fez apostas quádruplas e ganhou, né, Danilo? Muitas, 2 vezes. Hoje temos Lakers e Grizzlies, com o Grizzlies favorito, segundo a KTO, pagando 1,58 contra 2,45 do Lakers. O Bucks é muitíssimo favorito contra o Heat. O Suns paga 1,31 contra 3,50 do Clippers. E o Nuggets também bem favorito contra o Wolves. Mas vão ser 4 os favoritos ganhando? Não. Os 4 times que jogam em casa ganhando? Não costuma ser assim. Eu acho que o segredo da quádrupla é farejar qual é a zebra. Porque vai ter uma zebra só? É isso? Ontem foram 2 visitantes ganhando, é que eu não chamaria o Knicks de zebra, mas foram 2 visitantes. A gente conversou bastante sobre essa série dos Suns e Clippers, que eu acho muito interessante, porque a gente está se baseando no que o Suns pode ser, nossa imaginação de Suns. E talvez no dia 1 dos playoffs, essa imaginação nos concretize.
Eu acho que se o Clippers tem uma chance de dar um susto, é É agora. no jogo 1. E tá pagando muito bem. Tá pagando ótimo. Vamos colocar o Clippers como a zebra dessa rodada? Então, vitórias de Grizzlies, Bucks, Clippers e Nuggets. Perfeito. Aí é uma zebrinha. Eu queria que o Lakers ganhasse, mas Tá aí usando a maldição bola presa a favor dele, vocês fiquem de olho. eu não tô botando tanta fé assim. É mais jogo 1, aquela correria. O Grizzlies vai estar com toda... Estão descansados. O Ja Morant descansado. Tem isso, é. O LeBron precisa ir de férias. Bom, se a gente acertar, Daniel, a gente multiplica por 9 nossa aposta Maravilhoso. de 3 reaisinhos. Nunca errou. Se a gente errar, a gente volta aqui, edita tudo, apaga, manipula. Mas vocês não, vocês vão na KTO e respeitam as regras. E digam pra gente nos comentários quais são seus palpites, qual vai ser a zebra de hoje. Isso, se vocês vencerem, manda print pra gente que a gente coloca lá no Twitter, no @bolapresa. E a gente volta amanhã com mais um resumo da rodada KTO, porque tem 4 jogos hoje, então amanhã 4 comentários das 4 partidas. É isso, a gente se vê em breve. Tchau! Tchau, tchau!